Bem-vindo, meu caro amigo. Como é bom ter você aqui. Prazer estar aqui contigo. Renê, por que será que é tão difícil a gente falar desse assunto, hein, Renê? Você já parou para pensar? Olha, se a gente pegar um pouco pela história, né, da triangulação, né, como foi surgindo essa teoria, dentro da psiquiatria, principalmente no estudo, né, de pacientes psicóticos, esquizofrênicos, tem muita dor aí, tem muito sofrimento aí. E não é uma dinâmica exclusiva desse público. Quer dizer, surgiu nesse meio e aí a gente foi vendo que a triangulação, na verdade, é humana, né? Ela não é exclusiva do louco, né? Sendo aqui bem exagerado, né? E o Murray Bowen, né? Quando ele vai desenvolver a teoria da triangulação, a gente está falando de 1966, ele criou um caminho aberto, ele como psiquiatra, psicanalista, ele criou um caminho aberto para muitos teóricos da psicologia, da saúde mental, aprofundarem as relações. E aquela coisa, né, Jardel? Você tem isso no seu consultório, nos seus treinamentos, eu tenho no meu consultório. Provavelmente, 90% dos quadros que a gente acompanha são problemas de relacionamento. Sim, a gente pode falar depressão, pode falar de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, mas o que pega é eu e você aqui no TAT. A dificuldade da comunicação, da troca, de estar junto com você estar junto comigo, e às vezes a gente precisa aliviar a tensão e a gente triangula, a gente enfia um terceiro no meio. É interessante, né, Renê? Acho que a gente começar essa live aqui dizendo que já faz um tempo, Renê, que eu quero fazer essa live, que eu quero abordar esse assunto, e eu tive dificuldades de encontrar alguém para fazer essa live comigo. Por quê? Porque é um assunto delicado, né, Renê? É complexo, e nós temos... vocês podem aí pesquisar no YouTube, na internet, lives sobre triângulo dramático de Karpman. Vocês vão ver que tem pouquíssimas. Por quê? Porque é um assunto muito delicado. Que bom, Renê, que eu tenho você na minha vida e você aceitou. Renê, por que é tão difícil para as pessoas falarem de triângulo dramático de Karpman? Vamos começar assim. Sim. Inclusive uma questão, né, Jardel, você tem isso na sua formação, nas formações que eu dou também entro nisso. A gente tem isso no direito sistêmico, a gente tem isso na psicanálise, a gente tem isso nos cursos que trabalham relacionamentos, né? Porque existem ruídos na relação. Por que é difícil fazer valer a minha vontade? E aí a questão é exatamente essa. Como que eu coloco a minha vontade? Que lugar eu ocupo na relação? E aí a gente vai mais para trás. A gente vai para Eric Berne, né? Um dos professores de Karpman, né? De Stephen Karpman, e que desenvolveu aí a análise transacional, né? A gente está falando de uma época muito gloriosa, né? No desenvolvimento da psicologia. A gente está falando mais ou menos de 1960, 1970. As terapias sistêmicas familiares começam a se desenvolver nos Estados Unidos, mais especificamente lá em Palo Alto. E aí a gente tem grandes expoentes como Berne, Virginia Satir e Karpman, né? Vale aqui uma ressalva, Estevam. Não tem um livro específico, né? Você foi pesquisar aí um texto, você achou um texto, né? É difícil de encontrar, né? A gente tem pessoas que escrevem sobre a teoria de Karpman, mas o Karpman mesmo não tem um texto, um livro. Esse aqui é o livro do triângulo, não tem. Ele escreveu isso
né, complementando aí a pesquisa que você fez, né? Antes da live a gente foi trocando figurinha, né? A gente vai aprofundando para trazer o melhor aqui para vocês. Ele publicou em 1968, dentro de um compilado, né, de textos sobre teorias, né, da análise transacional. Ele publica pela primeira vez o triângulo dramático no texto Contos de Fada e Análise de Roteiro sobre o Drama. Ou seja, a gente estava falando em 1960, 1970, estavam se desenvolvendo também dentro da linha da análise transacional. Eric Berne estava falando muito da análise de script, do roteiro de vida. E, surpresa, a triangulação faz parte, né, da minha história de vida. Eu aprendi a triangular com quem? Papai e mamãe. Ai, gente, de novo a culpa é do papai e mamãe. Não é culpa. A gente não está falando de culpados. A gente está falando de lugares, esquemas de troca, de relação. E com quem que a gente aprendeu a se relacionar? Com pai e mãe. Né? E por isso que o tema também é difícil. A gente fala de papai e mamãe o tempo todo, né, Estevam? E o assunto nunca se esgota, né? Porque a gente sempre está evoluindo, transformando, tomando consciência. Inclusive essa live, talvez para alguns, até é frustrante, porque assim, a gente vai falar que triangulação é um fenômeno humano. Tá, René, e aí, como é que eu faço? Toma consciência. Tá, não dá para explodir o triângulo? Não dá, não. Não dá para sair. Dá para você tomar consciência. E sim, existem caminhos. A gente vai chegar até lá. Sim. Eu acredito assim. Bom, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a vocês, queridos espectadores que estão aqui nessa live. É uma grande honra ter para mim como convidado o meu querido amigo René. Inclusive o René ele fez o prefácio do meu primeiro livro, Um Novo Olhar para Si, que está ali. Sim. Eu tive uma certa dificuldade porque essa questão do triângulo dramático de Karpman, pessoal, é uma coisa assim, essencial para os terapeutas. E a gente tem pouquíssimo material disso de qualidade assim na internet, por isso que eu quis trazer aqui o René para a gente conversar sobre isso. Eu acredito, René, que a gente pode começar dizendo que quando a gente fala de triângulo dramático de Karpman, a gente está falando de 3 posicionamentos. A gente está falando sobre o posicionamento de vítima, de salvador e perseguidor. Só que as pessoas confundem. Por quê? Existem realmente na nossa vida posições, por exemplo, de salvador. Quem são os salvadores? Por exemplo, pessoal, bombeiros, médicos, enfermeiros e por aí vai. Nós temos posições de vítimas. O que são vítimas, pessoal? São vítimas que sofreram de repente um assalto, uma violência. Então a gente tem aqui perseguidores, salvadores e vítimas. O que são perseguidores? Por exemplo, a gente pode falar, né, René, em policiais. Os policiais, eles são perseguidores o quê? De bandidos. Mas a gente não está falando disso. As pessoas confundem. Existem realmente posições de vítimas, perseguidores e salvadores da nossa vida, mas a gente não está falando disso. A gente está falando sobre uma triangulação que é estabelecida em relacionamentos tóxicos. O que você tem a dizer sobre isso, René? Legal. Vamos falar do tóxico, que o tóxico ilustra melhor. Mas todos nós aqui podemos fazer uma reflexão na minha relação atual hoje. Se de repente eu tive um debate, um embate, um conflito. Por exemplo, eu e o Jardel discutindo aqui para a live. Se a gente de repente teve posições diferentes
que lugar que eu ocupei? Eu ocupei um lugar autoritário, ou seja, Jardel, tem que ser assim, vai ser assim. Eu ocupei um lugar de, não, veja bem, Jardel, o que for melhor para você, eu vou fazer do jeito que você quiser. Por favor, me manda o material, fala o que você quer que eu fale sobre o triângulo. E aí, outra posição. Ah, Jardel, não vai dar para fazer essa live, não. Cara, você tá bravo comigo, tal, eu faço tudo errado. Esquece, não vamos fazer, não. Né? Eu não consigo, não dá certo essas coisas, eu não gosto de aparecer. Tá? Ou seja, são posturas, posições. E aí, se a gente levar isso ao extremo, a gente tem a toxicidade. Porque aí a gente tem uma pessoa que ela só consegue exercer seu lugar de pertencimento, aí a gente vai lá para as constelações, dessa forma. Quer dizer, são esquemas rígidos, inflexíveis. Ou seja, eu sempre assumo uma posição autoritária. Eu sempre assumo uma posição daquele que necessita ajudar aos outros, mesmo que os outros não peçam minha ajuda. Eu preciso ser reconhecido como aquele que ajuda, salva. Ou eu me coloco como indefeso. Né? Você fez recentemente um post até sobre a questão da inocência. Né? E aí a gente tem a inocência infantil e aí a gente tem a inocência da vítima, né? Que não assume responsabilidade. E isso é complicado numa relação entre dois adultos. Né? Se é uma relação de um adulto e uma criança, ok, isso é uma coisa. Agora, na relação entre dois adultos, se eu me coloco como criança, vai ser muito difícil a gente fazer essa live aqui, né? Porque eu vou, talvez, o tempo todo cutucar o Jardel, espizinhar o Jardel e vou falar, não é suficiente, não tá bom, não entendi, não sei, não consigo, não sei, eu faço tudo errado, né? Então, são posições extremas. Nas relações tóxicas, a gente percebe que para manter esse modelo que eu aprendi, né, e que eu tenho, né, logicamente a gente também está falando de coisas inconscientes. Eu tenho esse modelo como certo, é como uma máscara, né, ou como fala Eric Berne, né, é um estado de ego, e esse estado de ego ele está fixado em mim. Então eu vou procurar pessoas que transacionam comigo dessa forma. Ou seja, aí a gente vai para o dedo podre. Eu consigo encontrar perpetradores, vítimas, salvadores que se encaixem no meu esquema relacional, né? Que lá atrás Freud chamou de neurose de destino. A tendência à repetição. Quer dizer, a gente tem várias teorias aqui se cruzando, se conversando, e elas são complexas, né? Novamente, a tua pergunta inicial, elas são complexas porque a relação ela não é clara e, logicamente, as pessoas não fazem isso de propósito. Elas aprenderam e desaprender dá trabalho, né? E aí a frase do Hellinger, sofrer é mais fácil, porque a solução ela exige algo de você. Né? Você vai ter que se mexer para a solução. Agora, sofrer, deixar, não tá. Com certeza. Eu queria dar as boas-vindas aqui às pessoas que estão entrando na live. Nós estamos aqui fazendo uma live sobre o Triângulo Dramático de Karpman. O Triângulo Dramático de Karpman, ele é uma teoria que exemplifica e explica muitas das relações tóxicas que nós podemos embarcar, ou enquanto terapeutas nós podemos visualizar isso nos nossos pacientes, que nós temos uma chance de ajudá-los a sair dessa dinâmica. Por que as pessoas entram
neste relacionamento, nesse triângulo, porque as pessoas muitas vezes elas não sabem amar, elas não tiveram um modelo de introjeção de amor enquanto é um sentimento puro, e as pessoas tiveram um amor como se fosse uma barganha, um jogo, uma troca. E as pessoas, muitas vezes, elas ficam na defensiva. E quando chega um parceiro, a pessoa, como ela não sabe o que é amar, ela fica na defensiva e ela faz o quê? Ela começa esse jogo. Quando a gente fala de triângulo dramático de Karpman, a gente está falando de um jogo em que inclui 3 posicionamentos. Ou existe uma vítima, um perseguidor e um salvador. Fala um pouco disso, René. Vou pegar uma frase que eu peguei aqui do Murray Bowen, né? Lembrando que Bowen desenvolve a teoria da triangulação em 1966, e em 68 Stephen Karpman traz o triângulo dramático. Bowen fala: a triangulação é o processo através do qual um relacionamento de 2 indivíduos que estão enfrentando uma tensão vai naturalmente envolver terceiros para reduzir a tensão. Então, digamos que na posição de perseguidor e vítima, você tem um que domina e um que é dominado. Eles se relacionam nessa relação tóxica, nessa díade, eles se relacionam bem, só que ela é perigosa, né? A tensão é muito forte. E aí, muitas vezes, ou a vítima vai dar abertura para o salvador, muitas vezes o salvador vai se enfiar aí no meio, ou às vezes até o perseguidor procura o salvador. E aí a gente tem uma figura dos gibis que eu acho bem interessante, dos quadrinhos, das HQs, que é o justiceiro. Então, ele é um criminoso, né? Ele mata pessoas, mas ele tem um ideal. Eu só vou matar bandido. Só que ele vai entrando nisso, ele vai se tornando um assassino em série, cruel, a ponto que você não sabe mais onde que está o salvador aí e onde está o perseguidor. E aí você tem a mesma figura no Batman. Só que o Batman, ele tenta se colocar sempre nesse lugar do salvador. É complicado, né? Bem complicado, né, Estevão? Imagina, né? Eu sou um milionário e de noite eu visto uma roupa de morcego para sair batendo nas pessoas na rua, né? É um herói, né? A gente fala do anti-herói. Pô, René, por que você está falando dos quadrinhos? Porque a análise transacional, ela vai olhar para os contos de fada, ela vai olhar para essas histórias, ou que nem a live que a gente fez do Star Wars, entrando na questão da jornada do herói. São metáforas para a gente entender as relações. Inclusive, a jornada do herói é a jornada do Salvador, sim, que inclusive se percebe na jornada vítima, se percebe mal, perseguidor, autoritário, volta para o lugar de Salvador, até que, e aí a gente vai se aproximando aqui da questão da solução, ele vai abrindo mão desses lugares. Ele vai falando nem tanto ao céu, nem tanto à terra, eu vou para o centro. E aí a gente entra no taoísmo, a gente entra no que o Hellinger falava, no centro sentimos leveza. Sim. Eu busco internalizar, retirar, para observar essas dinâmicas. E aquela coisa, né? A gente está brigando, né? Eu tô discutindo com você. E aí, do nada, né? Eu tô lá com raiva. Aí você vira e fala: sabe de uma coisa, René? Você tá certo. Quê? Não, você tá certo. Eu tô certo. Quebra. Você quebra uma linha discursiva, porque assim, enquanto tinha resistência,
e quanto né, dava força para o diálogo. Na hora que você se retira daquilo, porque você percebe que não vai levar a lugar nenhum, né? Calma. Só que é preciso ter um trabalho interno para você conseguir se retirar. Né? Por isso que a gente fala dos cursos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, da terapia, né? Para você se visualizar nessas situações e perceber como você entrou nelas, como você se colocou nelas, não como o Jardel me colocou nela, como eu me coloquei nela e como eu posso sair dela. Da mesma forma que eu me atrapalho, eu tenho recursos. Isso é uma das coisas que os terapeutas da análise transacional trazem muito, psicodrama também. Recurso. A gente tem recurso no nosso sistema, mas às vezes a gente tem que lembrar desse recurso, buscar, né, essas referências. Às vezes, realmente, a relação com o papai, com a mamãe foi muito difícil, mas tinha uma vovó, tinha um vovô, tinha um tio, né? Teve uma referência, às vezes um irmão, uma irmã, teve uma referência que aliviava um pouco essa tensão. Pô, Renê, mas isso também é uma triangulação. É o Salvador, né? Só que, novamente, eu posso ficar fixado nessas posições ou eu posso buscar me retirar mais ao centro. Essa é uma das formas. Existe uma outra forma que eu encontrei, um dos textos de um terapeuta da análise transacional, que aí você vai ter parece uma cruz de Davi, né? Então você tem a triangulação tradicional, né? Perseguidor, salvador e você tem uma outra triangulação que é o responsável, o assertivo, o empático, né? E a gente está falando de coisas que a gente trabalha em terapia. A gente trabalha a responsabilização, a gente trabalha a assertividade, a gente trabalha a empatia. Empatia a gente não nasce com, a gente constrói, a gente aprende. E dói muito, né? Porque é a questão do adultecer. Às vezes a gente fala, cara, deixa eu ser Batman, deixa eu ser justiceiro, né? Deixa a vida me levar. Se eu quero transformar, vai doer, vai mexer. E aí, de repente, eu vou perceber, isso a gente vê muito nos trabalhos terapêuticos, que esse modelo, de repente, de perseguidor, de salvador, de vítima, é muito comum na minha família. Eu começo a perceber na mamãe, no papai, no vovô, na vovó, repetições relacionais. É muito mais comum do que as pessoas imaginam, né, Renê? Sim. E qual que é a grande armadilha, pessoal? Nós todos, eu, o Renê, você, todo mundo, nós estamos sujeitos a entrar nesse triângulo. Então, acho que essa live, né, Renê? Ela tem essa grande missão de trazer esse conhecimento para vocês e de trazer essa informação de que vocês e eu também, e o Renê, nós podemos entrar. E quando nós nos percebemos dentro desse triângulo, é possível sair. Quando nós conseguimos sair, nós buscamos relacionamentos mais saudáveis. Porque dentro do triângulo de Karpman, pessoal, só existem relacionamentos tóxicos. Certo, Renê? Sim. Sim. E se a gente pensa, né, nessa coisa de como é comum, Stephen Karpman pega então os contos de fada, e aqui eu vou pegar um exemplo clássico, né? A Branca de Neve, a madrasta, talvez a gente pode pegar até o caçador aí, né? Que foi contratado pela madrasta para matar a Branca de Neve. E aí a gente tem vários salvadores, né? A gente tem o príncipe, a gente tem os 7 anões, né? Mas é aquela coisa, são várias triangulações que aparecem nos contos de fada, né? Onde a gente tem o mal, e muitas vezes o mal é interpretado por aquele autoritário, aquele que quer valer seu desejo. Temos aquela
pessoa que não sabe como se defender daquilo, quer dizer, ela não sabe os recursos que tem, ela é imatura, ela é ingênua, ela não vê alternativa. E nós temos aqueles que são os salvadores de plantão, né, que estão sempre disponíveis e buscando, né? Nos contos de fada a gente sempre tem um príncipe dando bandeira. É engraçado isso, né? Porque isso marca a nossa infância, né? Cadê o princípio da minha vida? Nos contos de fada é tão fácil. Tava andando no bosque, cavalo branco, né? Na vida não é assim. Mas essas figuras, elas aparecem. E quando o Cartman apresentou a teoria dele, do triângulo dramático, o Eric Berne ficou impressionado com a clareza do triângulo, né? Então, no Bowen já tinha uma noção de triangulação, mas quando ele trouxe o conto de fada, aquilo ficou muito escancarado. E Eric Berne falava da transação, né? Da análise transacional, das relações sendo transações, ou como você falou, jogos. O tempo todo a gente está jogando. Quanto mais inconsciente é o jogo, muitas vezes ele é tóxico, ele é fixo, ele é inflexível. À medida que vamos tomando consciência dos jogos, às vezes a gente fala para a pessoa, olha, esse jogo aqui eu não vou entrar, não. Isso aqui não. Isso aqui é um limite meu. Isso é do adulto, né? Tipo, não, eu vou parar aqui. Não, mas eu paro aqui. Se quiser continuar, pode continuar, mas eu vou parar aqui. Ou como os adolescentes falam, né? Conversa com a minha mão. Tô indo embora, fala com a minha mão. Eu tô me retirando, né? Então a gente tem várias metáforas aí dessa questão da retirada ou do basta. Não, eu conheço isso, né? E nos relacionamentos afetivos, né, Jardel? A gente tem isso na terapia. Chega uma hora que a pessoa fala, cara, chega, eu não quero mais esse padrão. E aí eu lembro do filme com a Julia Roberts, né? Comer, beber... Não, como é? Beber, comer e... Não, comer, viajar e meditar e amar, né? Que é baseado num livro, né? Onde ela, no filme, percebe que as pessoas chamam ela como a namorada de. Nunca ninguém chama ela pelo nome dela. Ah, você é a namorada de. Obrigado. Comer, rezar e amar, né? E aí ela fala, não, eu quero... Quem que sou eu? Quem que sou eu nessas relações, né? Então ela percebia, né, como você falou aí, a toxicidade no sentido de que ela se anulava nas relações. E aí ela vai fazer uma jornada, né? A gente pode novamente puxar aí a jornada do herói, divertidíssima, né? Vai para a Itália, vai para a Índia, vai para a Tailândia, e aí ela vai descobrindo partes dela, né? Desses estádios que ela tem dentro dela, dessas imagos, personagens que ela tem dentro dela, alguns muito fixos, muito rígidos, e ela vai descobrindo como bailar com isso. E aí a gente faz uma referência aí ao grande Juan Garriga, né? Aprender a bailar, né? Dizer sim, né? As dinâmicas, inclusive tóxicas, elas fazem parte, mas desenvolver jogo de cintura, né? E aí o brasileiro, como ninguém, sabe jogar capoeira e sabe sambar, né? E sabe sambar, sabe rir, sabe fazer poesia, né? E é uma das soluções no sentido de encontrar outras formas de se vincular, de se relacionar. Mas tudo isso tem a ver primeiro com um despertar. Tem a ver com a cena do filme Comer, Rezar e Amar, onde ela percebe, pô, quem sou eu nos meus relacionamentos? Sim. Essa é uma pergunta fundamental para todos nós. Nas relações, quem é você? Que lugar você ocupa? Repetidamente. Eu acho que é interessante, né? As pessoas que estão entrando aqui, elas terem noção e humildade, assim como eu, Renê, de que todos nós estamos sujeitos a
entrar no triângulo dramático de carbono. E como nós conseguimos visualizar, identificar que nós estamos no triângulo dramático de carbono. A posição de vítima, pessoal, é uma posição que ela tira de si a responsabilidade sobre os atos. Então, assim, o discurso coitada de mim. Como eu sou injustiçado. Como eu sou boa e as pessoas, elas são más comigo. O perseguidor são pessoas que, por questões delas, elas precisam desvalorizar o outro, agredir o outro para posicionar-se. Então, para o perseguidor conseguir a grandeza, ele não consegue uma grandeza só por si. Ele precisa desvalorizar o outro. Quem que ele desvaloriza? A vítima. E onde que entra o Salvador? Que aí, René, eu acho que a maioria do nosso público, né? Nós estamos aí com quase 70 pessoas. A maioria das pessoas, eu acredito, são terapeutas. Vocês que são terapeutas, que estão aqui nessa live, vocês não são terapeutas ao acaso. Vocês tiveram um grande chamado. Por que será que vocês se tornaram terapeutas? E aí chega uma grande sedução dessa vítima que vai dizer assim: terapeuta, como eu sou coitadinha. Ele, o perseguidor, ele me causa muita dor. Você não quer me salvar? E aí, René, é a grande armadilha, né? O que você tem a dizer, René? Na forma como você foi apresentando, para mim ficou muito claro uma obra que para nós é muito cara, né, do Bert Hellinger, que é As Ordens da Ajuda, né? Sem as ordens da ajuda, eu vou ocupar lugares que vão colocar em risco o processo terapêutico, né? Porque se eu for o detentor da verdade, do saber, eu posso me tornar um perseguidor, inclusive um paciente. Se eu quiser salvar ele o tempo todo, eu vou tirar a força dele, né? Porque, assim, fica aí no teu lugar de impotência que eu vou te ajudar, né? Ou ainda existe o perigo do terapeuta se colocar como vítima. Sim. Né? E vampirizar em alguns aspectos aí esse cliente. Isso acontece? Acontece. Por isso que é importante que nós tenhamos esse trabalho constante, né, de terapia pessoal, de supervisão, sempre estarmos estudando, né? E o Juan Garriga, ele traz isso no livro Onde Estão as Moedas, né? Que ele fala que o paciente ele nos procura, o cliente nos procura, porque ele acredita que nós temos as moedas, nós temos a solução que ele quer, né? E os terapeutas mais safos, né, aqueles que rapidamente percebem essa demanda, esse discurso, já falam: olha, eu não tenho as tuas moedas, mas eu posso te apontar direções, eu posso te acompanhar nessa jornada, mas eu não as tenho. Ele logo de cara fala isso. Porque se ele virar para o paciente e falar: eu tenho as moedas, é o salvador. É o uau! Né? É aquilo que o Tony Robbins fala, né? naquela série do Netflix, né? Eu não sou seu guru. Né? Porque o guru ele é detentor de todas as respostas, e aí eu crio talvez uma relação de apego, de dependência perigosa. Né? E nós somos agentes de transformação. Sabemos que somos incompletos, somos imperfeitos. E, na verdade, nós nos transformamos, sim, pela história dos nossos clientes. Não só são os clientes que precisam da gente, nós também precisamos dos clientes. Inclusive, para visualizar esses nossos pontos cegos. Então, teve até um livro do Hellinger, infelizmente esse não foi traduzido para português, que chama Mitgleiten, acompanhar.
né? Ou seja, acompanhar o cliente por um breve período nessa jornada. No caso da constelação é brevíssima, né? No processo de psicoterapia, como processo, às vezes é uma longa jornada que a gente acompanha e muitas vezes a gente vai no ritmo do nosso cliente. Para isso a gente precisa de escuta, né? E Rubem Alves deixava bem claro, a gente vive num mundo onde se fala muito de oratória, da capacidade de falar. Ele falava, eu gostaria de ver mais cursos sobre escutatória, né? A capacidade de escutar o outro, de empatizar com o outro, de acompanhar o outro. Mas, novamente, a gente cai nas armadilhas do triângulo dramático. Porque esse foi um modelo que nós aprendemos muito cedo. E tanto o Jardel quanto eu, nós temos gatilhos. E muitas vezes, Jardel vai sentar na minha frente, e ele vai contar uma história, ele vai falar alguma coisa, e eu vou ser capturado, né, num transe ou num trauma, né? Imediatamente eu vou estar na triangulação, eu vou estar nesse transe, e eu vou enfiar no Jardel algum lugar. Salvador, vítima, perseguidor, e talvez a nossa relação vai começar a ficar tensa. Ela vai... Né? E se nem ele, nem eu percebemos, a gente vai entrar na triangulação e vai seguir nela. E o fim é o término. Por isso que é tão sério esse assunto que a gente está trabalhando aqui. E agora, Renê, eu acho que era importante a gente falar um pouco sobre as mudanças de papéis. Então, por exemplo, um salvador, ele é um salvador. Por que ele é um salvador? Porque ele é uma pessoa que ele tem questões, né, pessoais da vida dele, em que ele aprendeu que para ele se sentir amado, ele precisa oferecer ajuda até para quem não precisa de ajuda. Então ele vai lá e ele oferece aquela ajuda. Só que esse salvador, depois de um tempo, ele pode falar assim, ué, mas eu te salvei tanto, e o que eu tenho em retorno disso? Aí ele vira o que, pessoal? Ele vira o perseguidor. Então, um salvador, ele pode muito rapidamente, como se fosse uma moeda que a gente joga, e a moeda ela vira para uma outra face. Um salvador, ele pode muito rapidamente virar um perseguidor. Renê, o que você tem a dizer sobre isso? A gente tem uma brincadeira no consultório que a gente fala, né, que como psicanalista, como terapeuta, a gente culpa céu e inferno em instantes, né? Então é muito rápido essa passagem de tipo, ai, você me ajuda muito, ai, eu te odeio. Os afetos muitas vezes são fortes, né? Porque estamos trabalhando com gatilhos emocionais, né? E novamente a importância, né, do terapeuta dominar a neutralidade, ou dominar essa posição esvaziada, sem julgamento, sem intenção, analítica, né? Aí eu estou falando no caso da psicanálise, né? Quer dizer, nós temos posturas terapêuticas, mas sim, nós transacionamos esses lugares. E assim, você foi bem gentil, né, Jardel? Você falou das 3 do Kahneman. Agora vamos pegar essas 3 e enfiar no esquema do Eric Berne. Ou seja, parentes, adulto e crianças. Dentro de mim existe pai severo, pai amoroso, criança ferida, criança adaptada, criança livre, adulto. Agora, imagina que essas 3 instâncias, perseguidor, vítima e salvador, estão nesses papéis também. Na forma como eu internalizei meu pai. E assim, meu pai não é sempre perseguidor. Ele muitas vezes foi salvador. E às vezes eu o vi como fraco. E isso impactou a minha masculinidade, impactou a forma como eu internalizei o masculino, ou não. Né? Logicamente, a gente não está dando receita de bolo aqui.
Mas a questão é que na minha relação com meu pai, eu fui internalizando esquemas. E detalhe, aí é o que enrosca a gente, né? Não é só o fato de meu pai ser do jeito que é. Existe ainda a minha fantasia em relação ao meu pai. Então, às vezes, eu internalizei não o pai real, mas aquele que eu interpretei naquele momento. Isso, ao mesmo tempo que é complicado, é fantástico no processo terapêutico, porque eu tenho sempre a oportunidade de ressignificar as relações. Ou seja, não precisa ser ad eterno essa imagem. Principalmente se eu partir do princípio que o Jardel tem bastidores, tem histórias anteriores. E talvez, naquele momento que eu falei, pô, o Jardel é bravo, eu descubro que ele tinha motivos para estar bravo que não tinham a ver comigo naquela situação, mas eu tomei para mim, vítima, né? Quer dizer, o papai tá bravo. Foi aquele copo que eu quebrei. E assim, não tá nem passando pela cabeça do pai, ele não tá conseguindo pagar o IPTU, né? Ele não tá conseguindo pagar a escola, né? Ou então ele tá brigando com a mamãe, ele tá chateado na relação de casal dele. A criança puxa imediatamente para ela, né? A gente vai continuar com essas modulações afetivas o resto da nossa vida. Não precisamos ficar naquilo que, dentro da psicologia, a gente chama, né, de prisões mentais, ilusões mentais. A gente pode ressignificá-las. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar triangulando sem saber. Então, a questão da sua pergunta é essa. Triangular, o Jardel vai e eu vou, todos nós vamos. A questão é, eu sei que eu estou triangulando ou não? E a questão é, quando a pessoa não faz um trabalho pessoal, terapia, autodesenvolvimento, ela vai triangular, ela vai entrar nisso inconscientemente e ela vai envolver as pessoas em volta nisso também inconscientemente. Sim. E aí é a grande armadilha dos terapeutas, que eu acredito que é a grande maioria do público que está assistindo a gente, porque vocês terapeutas, vocês estão nessa encarnação, nesse arquétipo do Salvador. Por que vocês se tornaram terapeutas? Eu acho que aí vale uma outra live, tá? Por que alguém se torna terapeuta? Mas vamos lá. Você se torna terapeuta. E aí você tem um cliente que chega e fala para você assim, coitado de mim. Como a vida é injusta comigo. Olha só, aí ele aponta que, percebe? O cliente, ele se torna automaticamente a vítima, ele te convida para esse lugar de Salvador e ele vai apontar alguém. Quem que ele aponta, pessoal? É o perseguidor. Aí esse perseguidor pode ser o marido que bebe, pode ser os irmãos que ficaram com a herança dos pais e não deram para você, pode ser os vizinhos que maltratam você. Aí depende do caso, mas é importante você perceber que você é convidado a entrar nessa relação. E se você entra nessa relação, você entra no quê? No triângulo dramático de karma. E se você entra nesse triângulo, você está entrando numa relação A3 tóxica, adoecida. Certo, René? Sim, e é aquela coisa, vocês de repente podem falar, pô, mas vocês estão falando de duplas, né? De relacionamento afetivo. Cara, eu vou encontrar o terceiro. Imediatamente você quer novamente. E teve uma colega que colocou aqui, sim, acredito que para quem faz formação em constelação é fundamental estudar análise transacional, que inclusive foi o percurso de Bert Hellinger. Ele foi aluno de Eric Berne e na escola Hellinger a gente tinha professores de análise transacional, inclusive o Rüdiger Rogol, que era uma referência na Alemanha na análise transacional. Porque essa teoria é muito forte, a teoria do script de vida, né? E ela impactou muito a teoria, os fundamentos das constelações familiares, né? Mas, novamente, né, para se ter
uma ideia. Um casal, né? Putz, vamos fazer terapia. E muitas vezes o pedido vem de uma pessoa específica. E aqui eu não vou entrar se é homem ou mulher, mas uma pessoa fala, vamos fazer terapia de casal. Imediatamente você tem a triangulação. E o terapeuta, ele sabe disso, ele tem esse conhecimento. E ele vai verificar como que esse casal funciona. Porque no consultório A2, só está o Jardel e eu pensando, a triangulação vai vir através das imagos, né? Então, toda a sessão, o Jardel traz o pai. Não, porque meu pai. Porque meu pai. E o pai é o grande perseguidor, né? Para a versão que o Jardel traz, é o grande problema da vida dele, né? E eu tenho que tomar muito cuidado como terapeuta para eu não validar isso, né? Nem tirar a razão disso. Eu vou mostrar essa dinâmica, né? Para tentar fazer com que surja uma responsabilização, uma consciência desse lugar de pai perseguidor. Ou também, talvez, a visão de um pai quase que Deus, né? Não, se não fosse meu pai maravilhoso e tal. Não estou falando que está errado, mas assim, a vida do cara está travada, ele não consegue ir para frente, porque ele tem um totem lá, é uma figura tão poderosa, né? Um Deus. Quer dizer, como é que você vai para além de teu pai se ele é um Deus? Né? Relação complicada. Né? Então, sim, a triangulação vai acontecer. No ambiente terapêutico, ela é muito forte e o terapeuta muitas vezes vai interpretar ela, entrando na linguagem do cliente, de uma forma que o cliente possa processar isso, porque a gente está falando de uma coisa que acontece há muito tempo. Então não é uma vez que eu vou interpretar que, é uma triangulação, mudei. A gente vai trabalhar isso na relação e muitas vezes isso vai ser interpretado, isso vai ser visto, revisto. Por isso que a gente fala que a psicoterapia ela é um processo relacional. E se o terapeuta é uma pessoa que está em constante desenvolvimento pessoal também, o curso, supervisão, terapia, ele tem muitas ferramentas para apontar isso para o cliente. Isso é muito legal, né, Jardel? Quando o cliente chega para você e fala, mas você faz terapia? Faço. Você também é doente? De certa forma. Eu trabalho na minha terapia as minhas doenças, os meus modos doentios de me relacionar. Não, mas eu não vou fazer terapia com um cara doente. Então, você está fazendo terapia com um cara consciente, né? Doentes somos todos nós, de certa forma. E se não olharmos para isso, a gente vai cair barranco abaixo, né? Então, todos nós somos transitórios e passamos por desafios, crises, várias. Se eu não olho para isso, eu levo o meu cliente para o barranco junto comigo. E se ele estiver na posição de vítima, ele vai abraçado em mim e fala, vamos junto. É perigoso. A posição de vítima, pessoal, ela é muito sedutora. E o perigo está aí. Ela é sedutora para os terapeutas, sedutora para as pessoas que estão no arquétipo do Salvador. Por quê? O que a vítima faz? Ela fala assim, vida cruel, como é difícil para mim. Que bom que eu encontrei você, Renê. Que bom, porque agora eu tenho certeza que você vai me ajudar. Eu já fiz 346 constelações que não me ajudaram, mas você, Renê, eu tenho certeza que você vai me ajudar. E o que acontece? O Renê, percebe? É uma sedução, porque o Renê ele começa se o terapeuta não está bem trabalhado nas questões do ego, da vaidade, ele se sente o quê? Envaidecido. E ele fala assim, nossa, eu sou bom mesmo, hein? Porque se o Jardel tá falando aí que ele fez 346 constelações, não resolveu, e ele me encontrou, ele acha que eu vou resolver, aí o que acontece?
o René ele pode entrar na minha sedução e é o que acontece. Eu vou falar para ele assim, René, ele me maltrata. Quem que é ele? O perseguidor. Percebe? Eu tô na vítima, eu arrumei um salvador para mim, que é o René, e eu vou apontar o perseguidor. Se o René não tiver bem centralizado, pessoal, ele vai entrar no triângulo dramático de Carpa. E se ele entrar, o que acontece, René? Não tem solução, certo? Eu fico preso, né? É uma prisão, é uma armadilha, né? E eu vou ficar transacionando no triângulo, nesses lugares, e aí eu vou falar, não, mas a vida é assim, né? Sempre foi assim. E isso é muito comum, a gente ouve as pessoas falando, não, mas sempre foi assim, né? Ah, mas não pode ser diferente. Ah, não, isso daí não tem jeito, não. É assim mesmo, né? Então, para aqueles que falam que não tem jeito, eles estão aprisionados, eles estão alienados dentro dessa triangulação, né? Novamente, a frase do Hellinger, sofrer é mais fácil do que encontrar a solução, porque a solução exige algo de você, ela tem um preço, né? E o preço a pagar por algo que não é nosso, que não nos cabe, é caro demais, né? Só que muitas vezes a gente fala, não, papai era assim, mamãe era assim, vovô era assim, né? Não tem jeito, né? Vamos ser assim, né? Então, me faz lembrar aquele texto, né, do Newton Wolder, A Alma Imoral, né? A questão da tradição e da traição, né? E aí ele brinca com esses conceitos, quer dizer, ele traz isso através das reflexões aí da Kabbalah. A tradição, às vezes, ela é rígida, e aí vamos falar do triângulo como uma tradição. Todo mundo na minha família sempre fez assim, e eu vou fazer assim, é um lugar de pertencimento, né? A gente está falando de lealdade aqui. Eu sou leal a este lugar. E aí, de repente, vem um terapeuta e fala que o sofrimento da minha vida tem a ver com tradição, tem a ver com excesso, tem a ver com a fixidez, com a rigidez, com a inflexibilidade. Nós não somos contra tradições, mas nós analisamos tradições. Porque se ficar muito rígido, muito inflexível, ele quebra. Ele me quebra e quebra o outro, né? E aí Jardel falou desde o começo, a questão tóxica. Todos nós corremos risco de entrar em relações tóxicas, né? Porque nós aprendemos elas desde pequeno, né? E aí entra o quê? No script que o Eric Berne nos traz. Pessoal, só para ilustrar para vocês, quando a gente fala de triângulo dramático de Karpman, ele foi um aluno do Eric Berne. A gente está falando aqui sobre análise transacional, sobre psicologia transacional. E eu sou psicólogo, o René é psicólogo, nós somos consteladores familiares. Acho que faltou a gente fazer essa introdução. Mas a gente está aqui em casa, né, René? Não é a nossa primeira live, nós temos lives muito interessantes aí, vocês podem assistir. Nós já falamos sobre a jornada do herói, nós já falamos sobre Star Wars, nós temos várias lives interessantes. E nós estamos aqui chegando no fim da nossa live. Que pena, né, René? Porque a vida pulsa. Passou uma hora, eu nem vi passar. Você percebeu que passou uma hora, René? Não. Muito agradável, que nem as outras lives que você mencionou. E, aliás, eu gostaria de fazer essa ressalva. Elas estão interligadas. Né? A questão da jornada do herói, a questão do Star Wars, agora a questão da triangulação, são temáticas que estão interrelacionadas. E se vocês assistirem, vocês de repente vão falar, eles estão falando a mesma coisa. De formas diferentes, sim. Né? Estamos falando de coisas humanas. Né? E isso talvez entre naquilo que Sophie Hellinger chamou, né, de ciência dos relacionamentos, né? Porque relacionamentos
tem padrões, e Stephen Hausner e Bert Hellinger falavam das dinâmicas ocultas. Então, nós tentamos vislumbrar dinâmicas ocultas e demonstrá-las para as pessoas. E isso traz alívio, isso traz consciência e talvez, terapeuticamente, uma cura. Mas, logicamente, não é o Jardel Salvador que vai me curar, não é o René Salvador que vai curar, é a própria pessoa. E ela tem que pagar um preço por isso. Eu não sei qual que é o teu preço. Você não sabe qual é o meu preço. Mas a gente sabe que nós dois estamos nessa jornada, né? Para não ficarmos presos nesses lugares, nessas armadilhas. Muito bom, René. Vamos finalizar então essa live. Para as pessoas que estão aqui assistindo a gente e quiserem se aprofundar nesse assunto do triângulo dramático de Karpman, eu queria recomendar para vocês, primeiro, este livro aqui, do Eric Berne, O que você diz depois de dizer olá. Esse daqui é um livro bem interessante, tá? Vocês comprem, leiam. Esse daqui é um outro livro que até o René ele indicou no Story de hoje, que é Análise Transacional. Isso aqui é a base do Eric Berne, tá, pessoal? Se vocês quiserem se aprofundar, comprem esse livro aqui, tá? Tô deixando aqui para vocês comprarem. E esse daqui é um livro que eu comprei fora do Brasil. Eu não acredito que tenha ainda traduzido, mas é o Triângulo de Karpman Explicado. Ele está em espanhol, do Chris West. Não sei se você viu esse livro já, René? Não. Já vi, mas só tem em espanhol. Exatamente. Na Amazon a gente consegue, mas só essa versão em espanhol. Tem em inglês. Comprem, estudem. E eu queria finalizar essa live dizendo que eu sou muito feliz e honrado de ter o René como meu amigo. E sou muito feliz por quê, René? Porque esta live, vou te contar um segredo, só entre nós. Ninguém está escutando, René. Eu tentei várias pessoas para falar sobre Triângulo Dramático de Karpman e as pessoas fugiram. Você foi a única pessoa que disse assim: sim, Jardel, eu farei uma live com você sobre Triângulo Dramático de Karpman. Então eu sou muito honrado de ter você como meu amigo, como meu companheiro de lives, e coloco-me à disposição para nós fazermos novos projetos juntos, novas lives juntos, de preferência de temas complexos, né, René? O que você acha? Sim, vamos. Porque, logicamente, toda vez que você faz um convite, toda vez que eu faço um convite, é uma oportunidade para a gente aprofundar, né? Então, a gente sempre vai revisitar, a gente sempre vai buscar novas referências, atualizar, né? Então, acrescentando os livros que você indicou aí, eu também indicaria o da doutora Ursula Frank Bryson, O Rio Nunca Olha para Trás, onde ela fala dos fundamentos teóricos das constelações familiares, e aí ela fala de Van Bosnameinag, né, Lealdades Invisíveis, Eric Berne, Análise de Script, e Levi Moreno, Psicodrama, né, citando só esses três. Ela fala de vários, né, porque na verdade a gente está em formação constante, né? Então você colocou, né, e é uma honra também estar aqui com você no seu espaço como docente. Você é docente, eu sou docente, você está partilhando isso com o seu público, mas como docentes nós estamos em formação, né, sempre, né, e são os nossos clientes, são os nossos colegas que muitas vezes alertam para coisas que a gente precisa aprofundar mais. Mas pode ter certeza, se esse fosse um tema que eu não tivesse conhecimento, eu também diria não para você. Então, eu falei sim porque já lá atrás, né, na faculdade de psicologia, a análise transacional já me fisgou, achei ela interessantíssima. Nunca fiz uma formação específica em análise transacional. Temos colegas nossos que dão, inclusive, essa formação. Vale a pena. Mas a gente segue. Vamos seguir estudando e sim, tendo outros
temas aí que nós dois nos sentimos prontos para falar, vamos falar. É isso aí, René. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado também pelas pessoas que estão nos assistindo até agora. E até a próxima, René. Grande abraço para você. Tchau, tchau. Grande abraço, Jabel. Gratidão.